voltar aqui para o início. Então, quando a gente está falando de produtos extensionistas, ou de produtos vinculados ou derivados de ações de extensão que já estão sendo executadas e que já estão registradas no sistema, né, a gente vê, e que tem a ver com produtos didáticos ou outro tipo de produto de gestão da informação, de divulgação, enfim, que gere algum material digital, né, e que esse material digital, ele tenha como foco a comunicação de rotinas institucionais, de cursos, de eventos, de informações de amplo alcance, que são importantes para a comunidade no geral, a gente vem aqui no SIGA módulo extensão, e a gente vai registrar nesse edital aqui, que é o edital UFAL Conectada e AD, né, que são as ações que a gente está desenvolvendo durante o período remoto e que estão gerando algum tipo de produto digital, certo? Lives, enfim, o que quer que seja. Aí, o que eu queria mostrar para vocês era que eu abri um projeto. Como eu não fiz o registro de um projeto para 2020.1, porque as ações de extensão curricularizadas que eu estou executando, elas ainda remontam ao projeto anterior, o que eu fiz foi inscrever as ações que eu estou desenvolvendo com os alunos como produtos que derivaram do projeto que foi executado. Então, eu vim aqui, cliquei aqui, submeter nova proposta, e aí, como já tinha um projeto, eu não venho em projeto, eu venho em produto direto, certo? Porque esse produto já está vinculado a um projeto. E aí eu faço toda a descrição desse produto, que é isso que eu vou mostrar para vocês, que foi o que eu já inseri no sistema e que agora eu submeti a avaliação no dia de hoje. Que o dia hoje é dia 12 de maio de 2021, só para registrar a data. Então, eu vou aqui, uma vez submetida a proposta, como é que eu faço para gerenciar ela? Eu venho aqui em ações de extensão, gerenciar ações, listar, aparecer as ações, todas as ações, ó, que, deixa eu ver aqui. Aquelas que eu participei, não como proponente, mas como equipe, né, que eu participei, foram 7, aí ao longo de vários anos, ó, de 2018 a 2019. Então, essas aqui foram as que foram de uma maneira submetidas, concluídas, que o cadastro está em andamento, enfim. Aí aqui vem as mais atuais, né? E eu falando do projeto, era esse projeto aqui, que é o projeto curricularizado, que foi concluído remotamente o ano passado, né? Então, desse projeto aqui, no semestre atual, com os estudantes, a gente voltou para ele e começou a qualificar as informações dos dados que a gente gerou aqui. Então, a gente abriu um produto chamado Mídias Digitais, Materiais Didáticos e Inclusão Digital. Por quê? Porque dentro desse projeto, a gente previu o uso do Blogger, a abertura de um e-mail específico para o projeto, vinculado nele um canal do YouTube, para que a gente tivesse ações de curadoria na internet. O que é ações de curadoria? É de uma pesquisa orientada com foco na demanda dos sujeitos que a gente acompanhava na Escola Corinto da Paz, no EJA. Então, quais materiais que existem na internet, com qualidade, com linguagem acessível, que poderiam contribuir para o desenvolvimento educacional daqueles estudantes que a gente estava acompanhando? Ou que materiais existem na internet que pode dar suporte aos problemas que os professores estão referindo? Então, a gente trabalhou nessa curadoria e abriu dentro desse canal do YouTube algumas, por exemplo, a gente começou a seguir alguns canais, fez algumas divulgações, mandou por e-mail materiais para os professores, e para os estudantes a gente selecionou
audiovisual e trabalhou em oficinas de campo, que foram realizadas em 2019, que, né, começou e terminou em 2019.2. E aí, esse ano, a gente então tratou de retomar esse conteúdo para produzir os materiais digitais. Então, eu vou mostrar aqui como eu fiz o registro do conteúdo, quer dizer, é como se a gente ainda fosse elaborar esses materiais, né, o planejamento. Então, ele entra como categoria produto, né, é um período curto de realização, porque a gente está registrando ele a posteriori, quer dizer, a gente já tem os materiais e a gente está registrando aqui apenas para inserir a documentação no sistema de registro, né? Porque isso aqui a gente deveria ter feito no início do semestre, só que no início do semestre, como a gente ainda estava ordenando o fluxo do ensino remoto, não foi possível ter clareza, né, do que a gente estava se propondo a fazer. Então, o público-alvo, aí vem cá, a unidade proponente é serviço social, a área é aquelas áreas do CNPq, que é sociais aplicadas, a área principal da educação, porque as mídias estão voltadas para a educação, ou seja, para metodologias ativas. O tipo de cadastro é uma nova proposta. O público-alvo interno são os discentes em atividade curricular de extensão 1 e 2, e o alvo externo são os estudantes do ensino fundamental e EJA, professores de escolas municipais e estaduais. Por quê? Porque a gente vai fazer a divulgação, né, desse canal para amplo acesso da comunidade. E como é um canal de YouTube, né, e como o blogger também ele é de acesso público, uma vez que você divulgue o endereço, pessoas tendo interesse nos temas, no processo, pessoas de diferentes campos podem ter acesso a esse conteúdo e, se achar pertinente, fazer uso dele, né? Um público estimado de 40 pessoas, porque a gente estimou só as pessoas que a gente consegue mapear imediatamente, né? Mas depois, se o canal se até o término do relatório desse produto, a gente tiver um monitoramento de acessos lá no YouTube, de inscritos, a gente pode relatar um público maior do que essas 40 pessoas, né? A princípio, a gente ainda está com um público baixinho lá, embora já tenha sido divulgado o canal. Então, financiamento interno, por quê? Porque é um edital da UFAL, né? Embora a gente não tenha bolsa nem nada disso, mas ele entra nesse edital aqui. Então, quando vai lá, aparece fonte de financiamento, você coloca financiamento interno e seleciona o edital, que foi aquele que eu mostrei para vocês lá no início, quando eu estava entrando no sistema. Linha de atuação. 32. Metodologias e estratégias de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque o objetivo final desses produtos digitais é melhorar ou é trazer novos elementos de compreensão das metodologias e das estratégias de ensino-aprendizagem. Então, ele não é um produto meramente técnico-burocrático, os tutoriais, os vídeos e tal, ou apenas de relato de experiências discente. Ele tem como foco o uso desse material para que a gente pense em inovações e novos caminhos sobre ensino-aprendizagem. O programa estratégico é o programa institucionalizado das unidades acadêmicas pró-extensão. Isso aqui já está formatado no sistema, é só Conexões Saberes MEC-SESU, certo? Então, no caso das atividades dela, vai mudar aqui o programa estratégico. O nosso é esse, que quer dizer que é um programa nosso, da unidade acadêmica, o programa de extensão da nossa unidade. Tipo de produto são outros, porque não se enquadrava nas opções que eu tinha lá. O próprio programa, ele obriga a gente a fazer uma indicação de tiragem. Então, eu coloquei 5 exemplares, mas isso não é um material impresso, e eu coloquei 5 considerando os produtos digitais que a gente vinculou no canal. Então, quantas vídeos aulas ou videotutoriais tem lá? Tinha 5 no começo,
E aí foi essa meta mínima que eu coloquei. Então, à medida que ultrapassar essa meta mínima, a gente coloca no relatório depois, não mexe mais aqui. Aí isso aqui é uma novidade do SIGA-ATA, aí depois, na fase do cadastramento, você vai registrar, justamente por ser uma ação de extensão, você precisa registrar o espaço onde ela está focada, né, que tem a ver, que público-alvo inicialmente, extra UFAL, a gente tá alcançando. Aí, no nosso caso, o vínculo é a Escola Municipal Corinto da Paz, que fica no bairro Eustáquio Gomes. Isso a gente mesmo insere esse detalhamento lá na fase do cadastro. Como eu já cadastrei, eu só estou relatando para vocês. Aí, esses objetivos de desenvolvimento sustentável, ele já está no sistema. A gente só vem aqui e clica naquele que mais se aproxima do nosso objetivo da ação de extensão que a gente está relatando, certo? Então, no nosso caso, no caso dessa proposta, é educação de qualidade. Mas, por exemplo, se fosse a questão do projeto da Cristina, ela poderia selecionar, talvez, às vezes pode selecionar mais de um, eu não fiz esse teste. Mas, por exemplo, consumo e produção responsáveis, parceria, meios de implementação, aí você teria que ver aqui aqueles que mais se aproximam de cidades e comunidades sustentáveis, né, que mais se aproximam da tua proposta. Fome zero e agricultura sustentável, olha aqui, saúde e bem-estar, erradicação da pobreza. Então, eu acredito que se você tiver mais de um projeto, mais de um objetivo, você possa selecionar múltiplos objetivos aqui, tá? Essa aqui é uma atualização nova do SIGA-A. Antes não era assim. Aí chegamos à fase da qualificação dos descritores, que daí tem a ver com aquele roteiro lá. Deixa eu pegar aqui, que é o roteiro daqueles indicadores que a gente incluiu no nosso PPC, né? Vamos só dar voltar aqui, por exemplo. Então, tem a ver com essa descrição aqui, ó, que está lá no nosso PPC. A modalidade da ação é projeto, curso, produto ou eventos, né, que vai ter uma carga horária específica para cada um deles. Aí a nossa área e subárea de concentração, conforme está lá no nosso PPC, aí a gente tem que considerar o que a gente escolheu aqui na hora de registrar a proposta no SIGA-A. A área temática principal, né, de acordo com a PNE, que é a Política Nacional de Extensão Universitária, o Plano Nacional de Educação de 2014, então é lá que eles definem o que é a área temática principal e secundária para extensão. A gente seleciona aquela mais próxima, porque só são essas 5, 6, 7 áreas aqui, né? E aí, eu só estou passando nos indicadores que a gente vai descrever lá. Olha aqui. Aí, número de pessoas participantes, que foi o que eu já falei, número de professores de outros cursos, que isso daqui a gente tem que detalhar na metodologia. A área de conhecimento, sempre vai ser ciências sociais aplicadas. Aí, indicar as linhas de extensão. Aqui, nós tínhamos, aqui a gente pede para consultar as 53 formas de linhas de extensão que estão nesse documento aqui, que também foi compartilhado, que é o documento elaborado pela Rede Nacional de Extensão, a RENEX, que é esse aqui, que está vinculado lá no nosso site, lá na nossa aba da extensão do site da faculdade. E aí você tem essas descrições na página de 17, acho que é 17, deixa eu voltar aqui para aqui, ó. Aqui tem todo o detalhamento. Então, a gente tem dúvida, a gente vem aqui e consulta para ver como é que a gente escreve, como é que a gente fundamenta
a linha de extensão que a gente está querendo qualificar. Tá vendo? Ó, metodologias de estratégia de ensino-aprendizagem, tem esses tantos de linha aqui. Aí, nas páginas subsequentes, eles detalham, ó, a linha de extensão é a linha tal. Qual é a forma? Eles dão um exemplo aqui para a gente, ó. Quais são as atividades que operacionalizam essa linha, certo? Então, por exemplo, a Faculdade de Serviço Social costuma selecionar muito a linha de trabalho. Só que quando a gente vem em trabalho, aqui embaixo, como linha de extensão, a gente vai ver que não se enquadra como trabalho. Geralmente as notas têm a ver com formação não só de professores, mas formações técnicas, entende? Não tem a ver necessariamente com trabalho, estratégias de administração, ambiente empresarial, entendeu? Não tem a ver com fluxos de trabalho. No nosso caso da coordenação de extensão, até pode ser que a gente possa desenvolver alguma ação com esse foco aqui, né? Mas aí a gente precisa pensar direitinho nessa fundamentação. Emprego e renda, ó. Defesa, proteção, promoção e apoio à oportunidade de trabalho, emprego e renda. Então, eu preciso ter uma ação concreta na comunidade para eu qualificar a minha ação como de emprego e renda. Entende? Não dá para simplesmente escolher só conceitualmente. Educação profissional, ó. Por exemplo, eu não posso colocar lá nessa minha proposta de mídias como linha de extensão educação profissional. Por quê? Porque ela não está voltada para a formação técnica, visando a valorização, aperfeiçoamento. Indiretamente, inserção no mercado de trabalho. Indiretamente, até pode tocar em algum ponto aqui, mas não é o foco dela, certo? Então aqui, isso é para dar um exemplo, né? A mesma coisa, ó, desenvolvimento de produtos. Não é porque lá no CIGA a gente está falando de produtos de extensão que a gente pode também qualificar como aquela ação como desenvolvimento de produtos. Não, porque desenvolvimento de produtos quer dizer esse tipo de ação aqui. Produção de origem animal, vegetal, transformação, manipulação, tá vendo? E subprodutos dessa natureza. Então, é para isso que servem esses documentos, para a gente consultar esses detalhes que não tem como saber completamente e definitivamente. Então, eu fiz essa pausa e esse parênteses para vocês entenderem por que eu descrevi assim. Então, no resumo, você tem que dar um panorama geral do produto. Então, os produtos na forma de materiais didáticos, destinado a estruturar as ações curriculares de extensão executada em campo durante 2019.2, cuja reprogramação das atividades subsequentes no ano de 2020 foi necessária em decorrência da pandemia Covid-19. Nos levaram à execução de oficinas virtuais de produção acadêmica durante o calendário acadêmico 2020.1. retomada em fevereiro de 2021 na UFAL. Essas oficinas destinam-se ao tratamento de dados e dos materiais elaborados em 2019.2. Quais são esses materiais? Materiais didáticos, materiais didáticos de diferentes naturezas, digitais e impressos, e plataformas digitais para divulgação científica, canal do YouTube e blog do projeto. Aí as palavras-chave: inclusão digital, metodologias ativa, mídias digitais. Por quê? Porque a gente tem como principal foco a inclusão digital no tema da extensão, né? De pessoas que já se relacionam com a extensão, mas que não conhecem essa prática dessa maneira, né? Principalmente o público da escola. Aí a justificativa, tá vendo, Cristina, como não é um tratado? É uma coisa bem telegráfica e focada no que tu vai fazer? Público que se espera alcançar ultrapassa o quantitativo indicado. Por quê? Se tratam de produtos extensionistas armazenados em plataformas digitais, cuja divulgação dedicar-se-á a ampliar o acesso de diferentes interessados, estudantes de graduação e do ensino fundamental e médio, bem como profissionais da educação. Conforme PNE de 2014, lembram do roteiro lá de ACE? Conforme PNE, eu voltei no roteiro, destina-se a atender a área de grandes pertinências sociais, porque a proposta considera as seguintes diretrizes:
superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Aonde que está isso aqui? Isso aqui está lá no nosso PPC, quando lá no PPC a gente descreve o que a PNE de 2014, no programa de extensão, ela classifica como áreas de grande pertinência social. Aí a gente vai lá e seleciona as áreas que têm a ver com a nossa proposta. Não são todas, são algumas, certo? Então foi isso que eu fiz aqui. Depois, aí, área temática principal. Lembra que também está no nosso roteiro. E secundária. A principal consiste na educação e a secundária na comunicação. Em interseção, aí aqui já é outra pauta. Em interseção com o serviço social, a linha de extensão que melhor caracteriza a proposta refere-se a metodologias estratégicas específicas de ensino-aprendizado, mídias e tecnologias da informação, inclusão digital. Da onde veio essa classificação? Daquele documento que eu acabei de mostrar para vocês. A área de conhecimento, portanto, é Ciências Sociais Aplicadas, e a partir do PPC 2019 da Faculdade de Serviço Social, opa, não é da faculdade, é do curso de graduação. Aqui foi um erro meu, depois eu tenho que corrigir. A área de concentração extensionista refere-se às políticas públicas com foco na subárea de educação, na sublinha, na verdade, na subárea. Subárea de educação, é isso mesmo. Os produtos elaborados focam simultaneamente na formação discente de graduação em serviço social para a compreensão da documentação profissional e da constituição de banco de dados físico e digitais, e B, na inclusão digital e curadoria de estudos para estudantes de ensino fundamental, médio e EJAI. Os objetivos gerais, aí os objetivos que eu peguei lá do meu plano de aulas, né, do meu plano ACE, e os resultados esperados na escola. Inclusão digital dos estudantes com foco em temas das disciplinas, que isso aqui a gente já executou, certo? Eu só transcrevi aqui, porque isso já foi meta alcançada. A inclusão digital, outro tipo de inclusão digital, aí atividades de formação discente de graduação, inclusão digital desses discentes de graduação, certo? Construção de materiais audiovisual e metodologias ativas. Aí, a gente insere a equipe técnica, que são os estudantes, que estão em atividade curricular. Vocês aparecem aqui como servidores colaboradores, né? Luciana, Manuela e Cristina. Por quê? Porque eu inseri três objetivos aqui embaixo, de acordo com o nosso setor, que são a divulgação dos produtos extensionistas nas redes sociais da faculdade, que é lá basicamente no Instagram, né, e na nossa página, quando a nossa página estiver a todo vapor, que ficaria, eu demandaria a vocês, mandaria o material e vocês fariam a divulgação. Isso aqui vocês já fizeram, porque a gente não divulgou lá o lançamento do canal, então eu só vou registrar que isso aqui já foi publicado, né? A Cristina, a divulgação dos produtos extensionistas na rede social UFAL e ProEx, que ela fez ampla divulgação para os professores via e-mail, né, da coordenação de extensão. Eu só coloquei aqui para aparecer esse trabalho relacionado a essa mídia, certo? Aí, a gente cadastra os objetivos. O objetivo 1, aliás, a descrição da atividade era, aí eu quantifico sempre, um canal do YouTube de projeto, criação e personalização. Eu vinculei o estudante que trabalhou junto comigo nesse processo. Estabeleci uma carga horária, né, que a gente trabalhou junto. Um blog, edição, personalização e normatização ABNT. Aí eu vinculei os estudantes que trabalharam nessas metas. Porque o blog a gente abriu em 2019, mas a gente organizou o material dele, retirou fez uma verificação de conteúdo do ponto de vista da ética, né, do uso de dados sobre os parâmetros éticos da ABNT, né, para não violar nenhum direito, nem nada disso.
para tornar ele de acesso e de consulta pública na rede, porque até então a gente estava usando ele como diário de campo digital, e ele estava de uso restrito à equipe, que eram os estudantes e eu, né, como coordenador. Aí, um mapa mental digital, que resume o projeto, né, e que foi elaborado e publicado no blog. Quem elaborou foram essas duas estudantes, que estavam responsáveis pela tarefa. Um roteiro didático para elaboração tutoriais digitais SIGA-A, que foi licenciado em Creative Commons e que vai ser também publicado no blog. Todos eles trabalharam nesse roteiro. E aí, um tutorial online de como usar e editar o blog, e essa inserção no YouTube, que foi um dos videotutoriais, videoaulas que eu publiquei lá. Outro tutorial online sobre as licenças Creative Commons em materiais didáticos. A outra videoaula sobre ações de extensão, que foram os materiais também publicados recentemente. E um tutorial de produção técnica e o currículo Lattes, né, que também eu inseri no YouTube. Então, essas foram as minhas ações em relação a produtos. Aí, 4 oficinas virtuais. Dessas videoaulas aqui, desses tutoriais, resultaram 4 oficinas virtuais de produção de materiais didáticos e técnicos, aonde os estudantes executaram praticamente o conteúdo que a gente trabalhou aqui. Então, aquela videoaula de editoração do blog, eles foram lá e editaram o blog. O uso das licenças Creative Commons, eles prepararam o planejamento do tutorial digital do SIGA-A, e eles licenciaram esse documento com uso aberto, né, em Creative Commons. Então, tudo que a gente debateu em termos teóricos, eles aplicaram nas atividades que eles desenvolveram, né? A produção técnica e o currículo Lattes, aqueles que já tinham currículo Lattes, inseriram a sua produção técnica digital lá, descrevendo no campo do currículo, e aqueles que não tinham currículo Lattes, abriram o currículo Lattes e fizeram esse registro, né? Então, isso que quer dizer essas 4 oficinas virtuais. 2 tutoriais digitais de acesso ao SIGA-A para os participantes externos à extensão universitária. Então, todos os estudantes elaboraram 2 tutoriais, eles animaram, na verdade, o tutorial da ProEx. Eles fizeram 2 animações, que está em fase de finalização, porque eles vão inserir também legenda e como é que diz? Línguas de sinais, né? Nos tutoriais. Então, eles elaboraram de como o participante se cadastra no SIGA-A para participar de ações de extensão, seja de palestras, seja de cursos, seja de projetos, e outro de como ele baixa o certificado uma vez que ele participou daquela atividade quando ela termina. Então, esses 2 tutoriais vão ficar de uso aberto para todo mundo. A gente vai encaminhar também para a ProEx para que seja divulgado, né? Então, até o final do semestre letivo, a gente tem esse produto. Aí, o último tutorial que a gente fez, que foi essa semana, que ainda não está lá no SIGA-A, que é o tutorial online de uso do SIGA-A módulo extensão pela equipe discente, de como o discente utiliza. O discente que a gente fala não é mais o participante extracampus, é o nosso estudante que está na equipe de extensão, né, na ação curricular de extensão, matriculado nela. Então, esse material aqui eu ainda vou editar e vou colocar no canal, certo? E, por fim, aí vem as metas de divulgação. Aí a divulgação e o uso sociocomunitário dos produtos que a gente elaborou vai ser feito através da parceria com as diretoras do colégio, através delas com a assistente social, né, que a gente quer incluir a assistente social também no SIGA, porque ela ainda não tem o seu cadastro, né, porque
Como a gente trabalhou no turno noturno, na escola, a gente não teve contato com assistente social, mas eu já tive outros trabalhos com ela em outras atividades de estágio, tá vendo? E aí aqui, o orçamento, no nosso caso, não se aplica, porque a gente não tem verba, né? Verba orçamentária para extensão. Então, basicamente, essa é a descrição fundamental. Veja que não é nada de outro mundo. Eu só fui bastante detalhista na forma de transmitir ela para vocês saberem de onde ela vem. Mas na hora da gente fazer o registro, você tendo os materiais na mão, que é basicamente esse material aqui que foi disponibilizado, o roteiro, aqui está como ACE, mas é para qualquer ação de extensão, e esse documento aqui, que é a organização e sistematização da extensão, e qualquer dúvida, o programa de extensão que está lá na nossa página, no PPC do PPC da graduação, deixa eu entrar aqui, ele está disponível lá, o nosso PPC, que é o plano pedagógico do curso. Eu sempre meto um político no meio que não tem. Aqui, serviço social. Aqui. Deixa eu ver. Eu acho que não está aqui. Está em documentos. Aqui. Documentos. Aqui, projeto pedagógico. Certo? É esse projeto pedagógico aqui. Lá no final, como anexo, tem, se eu não me engano, 15 paginazinhas que colocam, que colocam, que detalham esses conteúdos aí em relação às normativas que a gente incorporou na extensão quando curricularizou, certo? Então, é só consultar esses materiais. Na nossa aba de extensão, quando a gente vai em documentos, a gente tem as bases legais, que o link não está ativo, as bases legais estão aqui, ó. Todas as bases legais. Mas a gente não precisa ir em todas elas, porque elas já estão incorporadas no nosso PPC. Se a gente lê lá o programa de extensão, a gente vai direto no conteúdo que interessa. Aqui, a gente linkou o fluxograma da submissão das propostas no SIGA-A, que tem os manuais, né, que é só consultar para ver como é que faz essa inserção. Hoje, eu detalhei para vocês, não necessariamente a inserção, o uso do SIGA-A, mas o uso qualificado do SIGA-A, ou seja, como descrever a proposta, fazendo esse link entre o PPC, o conteúdo extensionista e as ações que eu realmente quero desenvolver e desenvolvo, né? Uma forma de dar uma maior visibilidade para o nosso trabalho, que geralmente a gente não detalha isso na metodologia. No caso do produto, ele não tem metodologia, né? Que é diferente do projeto. Você não tem um item aqui, ó, você tem só justificativa, objetivo e resultados, porque você está falando de produtos. Mas, quando você tiver projeto, você tem um item de metodologia, que você vai explicar como é que você vai integrar aluno e comunidade, como é que você vai, que tipo de abordagem você tá se fundamentando, é uma abordagem crítica, dialógica, participativa, ou não, ou é outro tipo, sabe? Então, aí essas escolhas é o proponente que faz, de acordo com o interesse, né, com as qualificações técnicas que ele tem. Em materiais didáticos, ó, a gente vai direto para o Drive, aonde a gente reuniu, ó, toda uma fundamentação, um acervo para qualificar as metodologias extensionistas que a gente garimpou na rede, certo? E se vocês repararem, aqui, se eu não me engano, também tem o manual. Não, aqui não tem. Eu achava que tinha baixado aqui aquele material que eu mostrei para vocês lá da Renex, né? Aí, se vocês repararem, aí tudo aqui está descrito como é que a gente pensa
a extensão agora curricularizado, que isso daqui foi um copia e cola lá do nosso PPC. Isso aqui já está no PPC, veio aqui para a página só para divulgação de informação. Aqui tem a revista, tem um link para a revista eletrônica de extensão em debate, que foi um suplemento que saiu específico da UFAL sobre as experiências de curricularização e que nós produzimos três pequenos artigos que registram a nossa experiência, né, de curricularização e que também pode ser usado como material de apoio sempre que tiver dúvidas na fundamentação. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês como a gente usa o material de uma maneira proativa, né? Proativa e focada na nossa necessidade, que não é um bicho de outro mundo, mas que num primeiro momento requer um pouquinho mais de atenção e de trabalho até a gente incorporar essa lógica, né? Esse detalhamento. Que, de forma geral, a gente já faz esse detalhamento, certo? A gente já tem esse conteúdo, né? Agora a gente só precisa fazer menção à institucionalização desse conteúdo, certo? Que agora você tem lei, você tem regulamento, você tem resolução, você tem uma rede nacional que se ocupa de debater as metodologias de extensão a nível nacional, né? Então,